Você já viveu um relacionamento onde parecia que você estava mais apaixonado pela pessoa do que ela por você? Conheçam Ali. Ela nasceu no dia 11 de setembro de 1997. Ela era uma mulher de 21 anos que vivia no Mississippi, Estados Unidos. Ali foi descrita como uma mulher generosa e bastante doce também. Ela trabalhava como professora de pilates, fazia faculdade de marketing, morava no campus da faculdade e já estava bem perto de se formar. Enquanto estava nessa universidade, ela acabou conhecendo através de alguns amigos em comum um homem chamado Brandon. Ele também estudava no mesmo local que ela, fazia faculdade de administração e algumas vezes eles tinham algumas aulas em comum. Quando se conheceram, eles acabaram se aproximando, iniciaram um relacionamento, começaram a ficar muito tempo juntos, se viam constantemente no campus da faculdade, fora do campus também, e assim eles seguiram com esse namoro. O que acontece é que os amigos de Ali não gostavam de Brandon. Eles viviam dizendo que ele era um péssimo namorado, que vivia tratando Ali mal na frente das pessoas, que por vezes também a agredia. E eles sabiam de tudo isso porque ela sempre acabava desabafando com eles. Mesmo com todos os conselhos dos amigos dizendo que ela devia terminar com Brandon, que ele não era uma pessoa boa para ela, Ali não aceitava. Ela dizia que tinha um outro lado dele que só ela conseguia enxergar e por isso continuava com esse namoro. Em abril de 2019, Ali começou a sentir algumas coisas estranhas em seu corpo, começou a se sentir mal também e por isso decidiu comprar um teste de gravidez. Ao fazer esse teste, no final deu que ela estava grávida. Ela então ficou bastante surpresa, mandou uma mensagem para Brandon, disse para ele que estava grávida e que ele era o pai. Assim que leu a mensagem, Brandon respondeu de uma maneira bem fria e depois disso ele não quis ter mais nenhum tipo de contato com ela. Por 3 meses, Ali tentou mandar mensagens para Brandon, tentou o contato com ele também pessoalmente, porém ele sempre a ignorava. Ela não conseguia entender porque ele estava tratando ela dessa forma, então cada vez mais ela foi ficando mais triste, porém não adiantava porque ele não queria saber dela. No dia 12 de julho de 2019, Brandon finalmente respondeu uma das mensagens. Ele falou que não queria saber de nada, que a única coisa que ela deveria fazer era interromper essa suposta gestação e depois disso não a respondeu mais. No dia 19 de julho, mais uma vez ele enviou uma mensagem para Ali. Dessa vez ele disse que queria se encontrar com ela. Ela falou que naquele dia ela ia fazer alguma coisa com os amigos. Ele então perguntou se podia ser à noite e ela disse que sim. Por volta das 9 da noite, Brandon mais uma vez enviou uma mensagem. Ele disse para Ali que assim que ela terminasse seu compromisso, ela deveria enviar uma mensagem para ele avisando para que eles pudessem se ver. Ela então disse que sim, ficou mais um tempo no bar que estava com os amigos e por volta das 11 da noite, ela se despediu de todos e saiu do bar. Em algumas matérias se diz que nesse momento Ali pediu um Uber, chegou em casa por volta de meia-noite e depois disso ela se encontrou com Brandon. Em outras matérias se diz que, na verdade, assim que ela saiu do bar, ela ainda caminhou um pouco e depois disso ela entrou em um carro que ele estava dirigindo. Enfim. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, alguns policiais estavam patrulhando um certo local, que eles sempre faziam essa patrulha, e esse local era bem afastado, arborizado e também tinha um lago. Enquanto caminhavam por ali, eles encontraram uma mulher sem vida, então a levaram para análise, posteriormente descobriram que era a Ali, e então os profissionais que realizaram a análise logo identificaram que ela perdeu a vida devido a tiros, e disseram que isso aconteceu cerca de 11 vezes. Com isso, os investigadores decidiram saber um pouco mais sobre a vida dela. Eles conversaram com alguns amigos de Ali, eles contaram sobre o relacionamento conturbado que ela teve e por isso os policiais decidiram falar com Brandon. No dia 21 de julho, eles telefonaram para Brandon.
Eles pediram que ele fosse até a delegacia falar com eles, ele aceitou e então disse que estaria lá aquele dia. Com o passar das horas, Brandon não apareceu. Os policiais então ligaram para ele mais uma vez. Ele disse que não foi porque tinha bebido muito, que estava embriagado e não queria ser interrogado dessa forma. Ao final da ligação, ele disse que no dia seguinte ia comparecer na delegacia e então eles desligaram o telefone. No dia 22, mais uma vez, Brandon não apareceu. Como os investigadores já estavam desconfiados dele, eles decidiram rastrear seu telefone, o encontraram em um posto de gasolina e então foram até lá. A partir desse momento, quando falaram com Brandon, eles vasculharam o carro que ele estava usando. Dentro do carro, eles encontraram algumas roupas com vestígios de sangue, encontraram também uma arma e ao final da análise de todos esses objetos, eles concluíram que a arma que estava no carro dele tinha o mesmo calibre da que foi utilizada em Ali. Após Brandon ser levado pelas autoridades, a casa dele também foi vasculhada. Nesse local, os policiais encontraram uma carta que ele supostamente escreveu para a família e nessa carta ele disse o seguinte: algo em mim simplesmente não funciona. Sempre tive pensamentos ruins, sempre tive esses sentimentos. Acho que agora não vai ter jeito, eu vou para a prisão. Eu sei que eu vou ser pego. Com isso, Brandon foi preso. Quando isso aconteceu, algumas pessoas próximas a ele e a Ali falaram com alguns jornalistas e um dos amigos de Ali disse o seguinte: ele usava seu dinheiro para conseguir o que queria. Uma certa vez, tinha 6 garotas ao redor da mesa que ele estava e ele somente ria delas. Ravita, uma mulher que dormia no mesmo dormitório que Brandon, o descreveu como arrogante e egoísta, e nessa mesma entrevista ela falou: ele era o filhinho do papai. Constantemente, ele tinha que fazer referência ao dinheiro de seu pai e como seu pai poderia tirá-lo de qualquer situação. Não importa quem era a mulher, ele sempre tinha um comentário vulgar ou rude sobre ela. Esse era o tipo de comportamento dele. Além deles, o pai de Brandon também foi ouvido por jornalistas e disse: eu sei que meu filho é inocente e tenho razões para acreditar que não posso compartilhar nada agora. Só peço a todos que, até que se prove o contrário, dê a ele o benefício da dúvida. Em 2021, finalmente aconteceu o julgamento de Brandon. Nesse julgamento, os promotores mostraram muitas evidências contra ele, disseram que o sinal do celular de Brandon sempre estava acompanhado do sinal do celular de Ali e que isso provava que eles sim se encontraram aquela noite. Eles ainda mostraram que conseguiram algumas imagens de câmeras de segurança que tinham nas rodovias. Essas câmeras conseguiram capturar o carro de Brandon na rodovia e ele estava exatamente na mesma rota onde Ali foi encontrada. Os promotores ainda disseram que, ao vasculhar o computador de Brandon, os investigadores encontraram pesquisas sobre clínicas que realizam procedimentos para interromper uma gestação e que ele também pesquisou algumas pílulas para esse mesmo fim. Os promotores ainda disseram que, após Ali relatar que estava grávida, o contato entre os dois se tornou exclusivamente por mensagens e que nos 3 meses seguintes Ali buscou um encontro pessoal com Brandon, mas ele nunca queria. Ainda segundo eles, em determinado momento, Brandon concordou em se encontrar com Ali, porém nesse dia ele não apareceu, não disse para ela o motivo e só desistiu no último minuto. No início de julho de 2019, os pedidos de Ali para se encontrar com Brandon tornaram-se ainda mais frequentes. No dia 12 de julho, ele finalmente mandou uma mensagem para ela, informou que não queria conversar e que ela deveria apenas marcar uma consulta, já que falar não era necessário. Apesar de Brandon não dizer o porquê ele tirou a vida de Ali, os promotores contaram que eles deduzem que foi porque ela contou sobre a gravidez, só que eles também informaram que após a análise que foi feita nela, os profissionais descobriram que Ali nunca esteve grávida. A partir daí, eles também contaram que em 2017, Brandon chegou a ser preso porque ele usou uma identidade falsa, então ele já tinha um histórico com a polícia, e eles também disseram que Brandon, em algum momento de sua vida, se envolveu em um caso, só que esse caso não pôde ser divulgado. Eles disseram que todo o caso foi apagado e que os detalhes nunca foram divulgados. Então,
alguém muito grande fez com que esse caso fosse abafado e que ninguém nunca soubesse o que Brandon provavelmente fez ou com quem ele fez. Os advogados de defesa de Brandon disseram que ele tirou a vida de Ali porque ele tinha alguns problemas mentais. Falaram que por muito tempo ele usou muitas drogas, bebeu demais e que isso acabou afetando ele. O juiz, no entanto, disse que isso não era aceitável, falou que Brandon sabia exatamente o que queria fazer e por isso não tinha desculpa alguma pelo que ele fez. Ali no tribunal, Brandon se declarou culpado, se desculpou por suas ações e disse: "Minhas ações mudaram para sempre a vida da família de Ali e a vida da minha família. Eu gostaria de poder ter tudo de volta, mas eu não posso. Não há desculpa para as minhas ações. Eu só pedi perdão a Deus. Ele me perdoou. E então, eu espero que um dia vocês também possam me perdoar." Ainda durante a audiência, uma declaração da mãe de Ali foi lida, e nessa declaração ela disse: "Ele teve todas as oportunidades de fazer o bem no mundo, mas ele escolheu fazer o mal. Brandon, você merece estar na prisão todos os dias pelo resto de sua vida pelo ato que cometeu com uma alma tão doce como a alma de Ali." Com isso, no último dia de julgamento, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Brandon foi considerado culpado e, devido ao acordo que fez confessando sua culpa, ele conseguiu se livrar da pena capital e recebeu perpétua. Infelizmente, isso não é tudo, porque, de acordo com a lei do Mississippi, Brandon é elegível para pedir liberdade condicional aos 65 anos ou depois de cumprir apenas 15 anos de sua sentença. Muitas homenagens foram feitas para Ali na época em sua faculdade e por toda a sua família também. Definitivamente, todos disseram que Ali exalava gentileza, generosidade e que jamais merecia o que aconteceu com ela aquele dia. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você está assistindo pela TV e não sabe como deixar o seu like, para por 10 segundos, entra pelo celular, deixa o like, porque isso faz toda a diferença para a vida do canal. Para quem não sabe, tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite. Se o YouTube não te avisar, pode vir, porque eu não deixo de postar, pode ter certeza que você vai chegar aqui e vai ter vídeo. Tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho, atenção, por vocês estarem aqui sempre comigo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.